Bom dia, muito bom dia. Domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Nós vamos Bom estudar a dia, Bíblia, paz do a palavra Senhor, do nosso pastor. Deus neste momento. Por gentileza, abra lá em João 8:47 para nós estudarmos e sermos edificados nesta manhã de domingo. Diz assim a palavra, João 8:47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Que prazer, que privilégio nosso estudar a tua palavra. Fala conosco, enche o nosso coração de alegria e de luz para compreendermos, Senhor, o estudo da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ainda na minha adolescência, eu ouvi esta mensagem. Aliás, a primeira mensagem que impactou o meu coração. Um pregador intrépido, corajoso, ungido, cheio do Espírito Santo, proclamava em plenos pulmões numa sala, e eu estava lá nesse dia, e ele gritava e ele dizia: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E aí eu pensei comigo mesmo: eu sou de Deus, eu quero isso para mim, eu quero estas palavras, eu quero o Senhor Jesus no meu coração. E foi quando Deus teve misericórdia de mim e perdoou os meus pecados e transformou a minha vida e me deu o Espírito Santo e eu passei a viver uma vida vitoriosa contra o pecado, contra o mal, contra Satanás. A partir daquele dia, eu tinha apenas 16 anos de idade. O Senhor entrou na minha vida para nunca mais sair, para nunca mais me deixar. O Senhor transformou o meu coração, porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Eu gostaria que nós desenvolvêssemos um pouco mais esse texto para tirarmos uma conclusão. Você é de Deus? Você realmente é de Deus? E a partir desse estudo nós vamos ter uma resposta se você é de Deus ou se você é apenas um religioso, se você é apenas uma religiosa, se você é apenas uma pessoa que está ali da próximo do reino dos céus, mas que ainda não entrou, mas que, quem sabe, a partir deste momento, ouvindo estas palavras como um dia eu ouvi, você entre para nunca mais sair. Quem é de Deus, em primeiro lugar, nasceu de novo. Quem é de Deus recebeu a regeneração, a mudança lá no seu coração. Um dia o Senhor Jesus Cristo recebeu a visita de um homem, aliás, de um religioso, que não sabia que ainda não tinha entrado no reino de Deus e começou uma conversa. Eu estou me referindo a Nicodemos, e naquela conversa o Senhor percebeu que ele tinha sede da palavra de Deus, mas que ainda não era regenerado, mas que ainda não era salvo, era apenas um religioso. Ele era um líder entre os judeus, era um fariseu, mas ainda não era regenerado, ainda não tinha crido no Salvador, ainda não tinham crido no Senhor Jesus Cristo. As palavras do Senhor que marcaram seu coração, que foram como uma flecha lá no seu coração, na sua alma, foram essas. Diz lá em João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor então falou estas palavras para Nicodemos, e a partir daí, depois de uma longa conversa, Nicodemos compreendeu que precisava se humilhar, que precisava reconhecer que Jesus Cristo era o seu Salvador. Porque religiosidade não é suficiente. Nicodemos, como os outros fariseus, eram religiosos, viviam no templo, liam as escrituras sagradas, mas não era regenerado, não era transformado. Isso significa dizer que a pessoa não é de Deus. Quem não nasceu de novo, quem ainda não se arrependeu, quem não creu no Senhor Jesus Cristo, não é de Deus.
É preciso crer no Filho de Deus. Este foi o método que Deus autorizou, através do qual nós podemos nos tornar filhos de Deus. Se não for por este método, se não for através do Senhor Jesus Cristo, ninguém poderá ver o reino dos céus. Ninguém poderá entrar no reino de Deus. Somente crendo, somente se arrependendo é que a pessoa é regenerada, é que a pessoa é salva, é que a pessoa é liberta e tem a vida eterna e é restaurada pelo Senhor. Essas palavras foram ditas quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, ele as falou para judeus religiosos dos seus dias. Essas palavras foram ditas, então, para pessoas que não eram salvas, pessoas que não eram de Deus, embora fossem religiosas, embora fossem pessoas que até conheciam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, a lei, que conheciam a Torá, mas não eram de Deus. Os judeus casca grossa, os judeus rudes, que não amavam de fato o Senhor Jesus Cristo e, portanto, eles não eram de Deus. Veja como Jesus conclui o texto, eu vou repetir: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O Senhor Jesus não teve nenhuma cerimônia de afirmar que eles não eram de Deus, que eles eram apenas religiosos, que estavam atrapalhando o reino de Deus e que, portanto, eles estavam perdidos, caminhando a passos largos para o inferno, porque quem pensa que é realmente de Deus, sem crer no Filho de Deus, sem amar a Jesus, sem servir o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está se enganando, está cometendo um grande equívoco, um grande engano, um engano terrível. E aí ela será surpreendida no final e será tarde demais. É por isso que é preciso humilhação na presença do Senhor, é preciso fé, é preciso arrependimento, é preciso crer no Filho de Deus. E aí, só desta forma, a pessoa passará a ser filho de Deus. Somente os regenerados é que são filhos de Deus. Somente os salvos é que são filhos de Deus. Os perdidos não são filhos de Deus. Essas pessoas que não amam o Evangelho, que não se dobram diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus, elas não são filhas de Deus. Somente os que creem no Senhor Jesus Cristo, repito, é que são filhos de Deus. Aliás, tem um texto muito importante lá em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É preciso crer no Filho. Nicodemos precisava crer no Messias. Ele até admirava, provavelmente achava que Jesus era um profeta, um homem bom, um homem que veio para ajudar os outros de alguma forma. Presta atenção, Jesus não é apenas um homem bom. Jesus não foi apenas um ser que apareceu para ajudar as pessoas. Jesus é o próprio Filho de Deus, o único autorizado para salvar, para reconciliar o homem com Deus, para restaurar a alma, para libertar aquele que está escravizado pelo pecado. E diga-se de passagem, todos, sem exceção, todos estão escravizados pelo pecado, afastados de Deus, longe da glória de Deus, vivendo uma vida de perdição, completamente longe do Senhor. Porém, o Senhor Jesus Cristo tem o poder de regenerar, de salvar, de libertar, de dar a vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo que tem poder para isso. Quem é de Deus, ama a Deus. É isso mesmo. Aliás, o profeta Moisés teve o cuidado de falar estas palavras.
Ou seja, o próprio Deus, através dele, falou o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Você ama Deus de todo o seu coração? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, como disse o Senhor Jesus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Você de fato ama o Senhor? E aí, se você amar o Senhor, se você adorar a Jesus, se você reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Deus, você certamente é de Deus. Você terá a vida eterna, você já tem a vida eterna se realmente ama o Senhor acima de todas as coisas. Quem é de Deus reverencia a Deus. Quem é de Deus conta o que Deus fez na sua vida. Isso aconteceu, por exemplo, com o Gadareno, um homem que era cheio de demônios, e o Senhor Jesus o socorreu, o libertou, o salvou, lhe concedeu libertação. O Senhor expulsou todos os demônios que estavam nele, e aquele homem com sede de Deus, aquele homem agora grato pela libertação, ele desejava seguir a Cristo, ir com Cristo, e Jesus manda que ele volte para casa para testemunhar, para falar o que Deus fez na vida dele, e ele volta e dá testemunho, e ele prega o evangelho, e ele anuncia, e as pessoas ficaram estupefatas, as pessoas ficaram pasmas ao ver um homem que outrora era cheio de demônios, que era um homem cheio de problemas, de amarras, de iniquidades, era um homem que parecia mais um bicho, agora está em plena lucidez, está salvo, liberto, curado e transformado, e agora ele volta para dar testemunho. O Senhor Jesus disse assim para ele: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Não pode ser diferente. Aquele que é de Deus faz isso. Me lembro que quando eu fui salvo, liberto, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia e sair pregando o Evangelho, a ponto de as pessoas ficarem me questionando. Eu me lembro muito bem que uma tia minha chegou e disse assim: mas vai para onde com essa Bíblia? E eu, na minha inocência, na minha simplicidade, falei: vou pregar o Evangelho. Não é isso que diz a Bíblia? A gente não deve pregar o Evangelho? Aí ela: ah, certo. Então, lá ainda na adolescência, eu fiz isso, e graciosamente, Deus me ajuda a pregar este Evangelho diariamente. O Senhor me ajuda a proclamar, a difundir esta palavra, a falar o que Deus fez na minha vida todos os dias da minha vida. É o que deve fazer todo aquele que ama Deus, todo aquele que é de Deus, pregar, anunciar o evangelho. Quem é de Deus tem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não tem como alguém ser de Deus e não ter o Espírito Santo. Somente os que têm o Espírito Santo é que são de Deus. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, quando ele confessa Cristo publicamente, anuncia, publica, fala para todos, o Espírito Santo entra na vida. Porque o Senhor Jesus Cristo falou na sua mensagem, na sua palavra: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. É necessário, então, confessar o Senhor Jesus Cristo publicamente. Ninguém pense que é de Deus se esconde o testemunho cristão. Ninguém pense que Deus vai aceitá-lo, que Deus vai justificá-lo, regenerá-lo, se essa pessoa insiste em ficar longe de Cristo, sem publicar sua fé, sem anunciar, sem dar testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida. Aqueles que são salvos, aqueles que são regenerados, que têm a vida eterna, testemunham isso, anunciam,
como fez o gadareno, como fazem todos os filhos de Deus, como aqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Nós também devemos fazer isso hoje de todo o nosso coração. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e as pratica. Olha o que diz lá em Lucas 8:21. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. O Senhor Jesus Cristo disse isso para as pessoas que foram dar o recado dos seus familiares. O Senhor Jesus estava dentro de uma casa e os seus familiares chegaram para falar, para lhe trazer alguma comunicação, só que eles não conseguiram entrar na casa. Aí alguém falou: olha, teus familiares estão lá fora, tua mãe, tuas irmãs, teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus falou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? São aqueles que obedecem à palavra de Deus, são aqueles que amam a Deus, são aqueles que vivem para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo quis dar uma mensagem, uma palavra para dizer que o cristão agora tem uma nova família. Não que ele negue a sua família de sangue, mas ele tem agora uma nova família. Ele agora serve a Deus, ele agora serve ao próximo, os outros cristãos, amam, vivem com os outros cristãos, se afasta, essa pessoa se afasta do mundo, se afasta das rodas dos escarnecedores, dos pecadores, se afasta dos amigos, entre aspas, e agora passa a viver para a glória de Deus, tem uma nova vida, uma vida completamente diferente, uma vida santa, uma vida comprometida, consagrada, cheia do Espírito Santo. Sim, esta pessoa pode dizer que é de Deus. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Jesus, ouve as palavras de Deus. Lá em Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus quer que nós ouçamos a sua palavra. Depois dele proferir um sermão, aliás, o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, ele falou estas palavras aqui, esse texto de Mateus 7:24, que as pessoas que lhe dão ouvido, as pessoas que obedecem às suas palavras, que ouvem a sua mensagem e praticam, essa pessoa é prudente, essa pessoa é como uma casa edificada sobre a rocha, que não vai cair nunca. Podem vir as tempestades, podem vir os ventos, mas essa casa fica ali firme. Pois assim é o cristão, aquele que ama Jesus, aquele que pratica os seus ensinamentos, aquele que anda nos seus caminhos, essa pessoa é completamente firme e nada vai abalar. Aliás, a gente pode se recordar, no início do cristianismo, a perseguição era muito grande, muito forte. Os cristãos eram perseguidos, mas aqueles que de fato nasceram de novo e faziam a vontade de Cristo, praticavam a sua palavra, essas pessoas ficavam firmes. Mesmo que viessem os inimigos, e muitos dos cristãos morriam mesmo, mas isso não significava dizer que eles perdiam a vida eterna. Jamais um cristão perderá a vida eterna. Os homens podem tirar a vida, matar o corpo, mas um verdadeiro cristão não vai perder nunca a sua salvação, porque ele é firme como uma casa sobre uma rocha, edificada sobre a rocha. O cristão é firme na presença do Senhor. Aquele que ama a Deus, ou quem é de Deus, tem a vida eterna. Já imaginou que privilégio, que bênção você tem a vida eterna, porque você, de fato, é de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A gente não vai ter a vida eterna, a gente já tem a vida eterna. A vida eterna já é uma realidade. Os que foram regenerados, salvos, perdoados, transformados, já
podem afirmar categoricamente que tem a salvação, que tem a vida eterna e que nada pode nos abalar. A gente pode até tropeçar, cair, mas a gente não vai ficar prostrado. O Espírito Santo nos levanta, Deus nos perdoa, porque quando nós pecamos, nós confessamos imediatamente o nosso pecado. A palavra de Deus nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, é necessário que nós confessemos o nosso pecado diariamente. Não esperemos Deus ficar irado conosco para confessarmos o nosso pecado. Porque existe o cálice da ira de Deus. Um cálice, quando você coloca um líquido e continua colocando este líquido, uma hora ele vai transbordar. Assim é a ira de Deus. Nós precisamos nos arrepender antes, pedir perdão e receber a graça do perdão, o amor, a bondade do Senhor que oferece gratuitamente. Portanto, aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus, se submete às palavras do Senhor, vivem para a glória de Deus, amam o Senhor e servem ao Senhor, finalmente, para nós concluirmos, como diz Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Você serve ao Senhor? Você tem prazer em servir ao Senhor Deus? Você tem alegria? Você tem esta disposição de se colocar à disposição do Senhor? Colocar a sua casa, por exemplo, para uma reunião de estudo bíblico, colocar a sua vida completamente, as suas finanças, colocar a sua família para o serviço da glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos salvou para sermos dele. E quando a Bíblia diz sermos dele, é tudo, não é apenas alguma parte, né? Não é só o nosso espírito, como pensam alguns, não é somente alguma parte da nossa vida, é tudo. Toda a nossa história de vida, tudo que temos e que somos, pertencem ao Senhor Deus. Portanto, que nós possamos compreender o que diz a palavra. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, você ouve as palavras de Deus. Vamos orar? Encerrando, Senhor, obrigado pela tua palavra. Bendito Deus, aplica em nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, Senhor. Abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, renova e fortalece o coração de cada um, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor, a nossa adoração, nosso compromisso com o Senhor. Louvado seja a tua misericórdia. Nós oramos, Senhor, gratos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.